Como funciona a hipnoterapia? A hipnoterapia nada mais é do que a combinação da hipnose com técnicas terapêuticas, com técnicas da psicologia, né? Então, se trazer, por exemplo, se colocar a pessoa em transe, levar ela para se encontrar com a criança ferida dela que sofreu algum trauma, e você trazer técnicas de resgate da criança interior, de constelação familiar. Você traz para a criança. Por que a criança? Porque a origem dos traumas está na infância, né? Não pode estar no... O adulto racionaliza. O trauma do adulto, o impacto emocional para gerar um trauma no adulto tem que ser muito grande. Então, geralmente, é um trauma voltado para perdas. Então, a falência de uma empresa gera um trauma, a perda de alguém que ama gera um trauma, mas situações, entre aspas, que a gente julga bobas, né, não gera trauma no adulto, porque ele racionaliza aquele processo. Mas, de alguma forma, gera trauma. Né? Sim, mas não com a mesma intensidade que gera numa criança, ao ponto de limitar o comportamento do adulto. Né? Do 0 aos 8 anos, a criança não tem filtro. Sim. Então, tudo que acontece na vida dela gera um impacto, fica registrado e vai influenciar no comportamento de adulto. Até os 8 anos, a criança está copiando o comportamento de pai, mãe ou de pessoas que ele tem como referência. Então, a gente sempre precisa voltar ali na primeira infância para ressignificar o comportamento que originou a situação, que originou esse comportamento limitante que ele tem como adulto. Muitas vezes a pessoa lembra de situações subsequentes, mas não lembra da originária. Tem um caso bastante interessante de uma moça que me procurou para tratar uma fobia de barata. De barata. Por isso que tem de aranha. De aranha, né? Parece que é medinho. Parece que é só medinho. Mas sim, é barata. Mas não era uma fobia, era um trauma. Né? Então, e existe uma diferença muito grande entre um e outro, e a gente pode falar em outro momento. Mas era um trauma. O que foi que aconteceu? Ela associou a emoção de um assalto com a imagem de uma barata que ela viu passando no local que ela sofreu o assalto, né? E ela associou um com o outro. Toda vez que ela via uma barata, ela disparava um gatilho que remetia ali às emoções do assalto. Né? Então, é bem bacana. É bem bacana. Isso foi no adulto, né? Isso como adulto. A barata lembrava o assalto. Imagina que quando você escuta uma música da Xuxa, você automaticamente volta, você faz uma regressão. Não, sim. Ela dispara emoções na gente. A barata, qualquer coisa, é gatilho para disparo emocional. Principalmente se o impacto emocional for muito grande. Então, imagina o impacto emocional de um assalto. Não, eu até entendo. Mas ela prestar atenção no assalto na barata é que eu não estou entendendo. Perfeito, ela não precisa prestar atenção, Luiz. É? Eu estou olhando para você, mas a gente está vendo aqui a banda, sem precisar mexer o olho. A gente percebe que a banda está aqui. Ó, mexendo a cabeça, coçando ali o joelho. A gente vê a banda se movimentando aqui. Isso aqui entra com uma informação inconsciente. Sim. No momento que do assalto, o foco dela está no assaltante, mas a visão periférica dela, a consciência do ambiente, está associando tudo que está acontecendo. Olha, rapaz, eu vou tapar agora. Não é interessante isso. Então, a nossa mente é programada pelo que está diante dos nossos olhos, o alcance dos nossos ouvidos e também a nossa consciência no nosso entorno. Então, dormir com a televisão ligada, né? Ou frequentar ambientes onde a conversa muitas vezes não são edificantes, tudo isso modifica a nossa realidade, influencia na nossa realidade. Olha que coisa interessante.